Deus não está só no céu para mim, Deus está refletido nas pessoas, né? Dentro daquele céu, a minha infância e a minha negritude existiam. Para fortalecer laço, você tem que ter identidade. Eu acho, na verdade, esse lance de terapeutizado bastante cruel também. Já interpretei de tudo na igreja. Essa ideia de que tudo tem que estar pronto é muito utópico na maioria das vezes. Eu sei de onde eu vim e eu sei como dói você ser invisível. Eu fiquei com ódio de estar doente, mas eu tento também ser uma mola. Eu não tive tempo para pensar sobre o médico. Tem um monte de gente morrendo e a gente falando que terapia é a solução. Puta merda, não tem nem comida no prato, tá entendendo? Eu quero plantar um pé bem grandão de fé. Foi a fé que me movimentou até aqui e é arrebatador. É transgressor, é potente. Oi, gente, tá no ar mais um episódio do Cria Raiz, o podcast com a missão de mudar o mundo, uma conversa por vez. Eu sou a Camila Camilo e a nossa convidada de hoje vem lá de Rondônia. Mas hoje ela vive em São Paulo, ela é médica, pós-graduada em psiquiatria, mas também é formada em geografia e é professora. Ela é mãe, esposa, criadora de conteúdo e compartilha dicas de maquiagem, até informações sobre estudos científicos, sempre com muito bom humor e leveza. Seja muito bem-vinda, Eli Berberias. Ai, obrigada. Prazer imenso ter você aqui. Prazer é meu. Eu amei o convite. Desde a hora que chegou, eu já me senti em casa e próxima. Que bom. É bom, agora que eu descobri que você tem um sofá desse na sua casa, Eu tenho. Qualquer dia desses, vocês vão lá em casa também. ai, não. Eu já vou me sentir Mostrar minha hortinha convidada. pra vocês. Eu te ajudo. Eu não sou uma boa mãe de plantas, Uhum. mas eu canto pra elas. Né? Já Existe o esforço positivo ali, o incentivo. dou minha contribuição. Sim. Eu te ouvindo, vendo seus vídeos, eu vi você falando sobre carregar na sola dos pés a terra de Rondônia com você por onde quer que você vá. E aí isso já liga com a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui no Cria Raiz, que é: de onde você vem? Uhum. O que te molda, né, o que você leva com você, quais são suas raízes? Sim. Quando eu falo que eu trago de Rondônia, na sola dos meus pés, a terra de Rondônia, porque eu tenho muito orgulho de ser uma mulher rondoniense, né? De ser uma mulher do norte. E o que me nutre, sendo uma mulher do norte, o que me faz firme, é a fé. Nós somos pessoas muito aguerridas, nós somos pessoas muito firmes, lutadoras. Eu tenho muito orgulho. E vindo para cá, para o Sudeste, eu percebi às vezes também algumas questões onde as pessoas não sabem muito como vivemos, o que comemos, como andamos. E somos pessoas como qualquer outra. E aí o que fortaleceu mais essa minha questão de ser rondoniense e de continuar sempre carregando na sola dos meus pés essa terra, que é o que me nutre, assim. E às vezes quando tá acabando eu vou lá de novo para pisar e volto. Pego um avião, piso de novo e volto, que é o que me floresce. Eu me sinto viva e forte, assim, como se eu tivesse cavalgado e chegado aqui no Sudeste. Eu me sinto maravilhosa, eu tenho muito orgulho do meu povo, assim, muito orgulho mesmo. E essa história com a sua família? Ah, a minha família toda, assim, minha mãe é do Sul, meu pai é da Bahia, então olha só, tem uma coisa aí, Toda uma mistura uma brasileira. mistura brasileira, e eu sou rondoniense mesmo, nasci em Ariquemes, na cidade de Ariquemes. Nossa. Nas sempre que, né, nas suas redes sociais você fala que Deus te deu a oportunidade de vir para São Paulo. Sim. Como foi para você esse processo e como tem sido ter em São Paulo o seu pedacinho de Rondônia? Ah, eu fico muito feliz. Eu venho de um lar cristão, o meu centro, ele é cristão, ainda que na minha playlist tem ali MPB, um funk, um brega, que eu amo, eu sou muito livre em relação a isso. Mas quando eu falo que Deus me trouxe para cá, é porque justamente Deus não está só no céu para mim, Deus está refletido nas pessoas, né. Então cada pessoa que esteve no meu caminho, que refletiu Deus com reforço positivo, com palavras de incentivo, elas me trouxeram para cá. E ao me trazerem para cá, eu tive a oportunidade de escolher uma casinha, um pedacinho de terra. E pelo cuidado do divino, ele me deu um pedaço de terra onde tem um monte de mato. Então assim, eu caí aqui em São Paulo,
E com o cuidado divino ainda eu tive um pedacinho de mato, por isso que eu digo que é um pedaço de Rondônia em São Paulo, assim. Então eu me sinto muito em casa, eu não me sinto muito desgastada, né, como eu pensei que talvez eu me sentiria, então eu me sinto muito bem. E eu vejo você mostrando a vida como ela é, tipo, as frustrações, as alegrias, tendo vindo de um contexto mais rural, Sim. tinha sempre a intenção de, tipo, que a sua filha tivesse essa experiência? Como que é a educação dela mais pertinho da natureza? Sim, morar na natureza é uma loucura também, né, tem seus benefícios e seu lado bom e seu lado ruim. Mas eu venho de uma infância rural, onde eu nasci na época também não era tão desenvolvido assim, e para além disso, eu tinha as minhas férias muito intensas no sítio da minha avó, que ela se chamava Maria, e eu até fiz uma poesia para ela que se chamava Céu de Maria. Eh, e hoje eu também tenho um pedacinho de céu mágico para mim. E eu fiz essa poesia justamente por isso, porque eu tinha essa perspectiva de que lá tudo era mágico. E quando você compra um pedaço de terra, você compra um pedaço de céu, né. E aí lá no céu dela tudo existia. Então ela tinha um cachorro que ela falava assim: "Vem aqui, sorri pra mim", aí o cachorro sorria. Era muito engraçado. Ela: "Sorri, sorri", ele abria os dentões. E ela falava e geralmente os pintinhos, às vezes, no frio e tal, estavam quase morrendo, ela aquecia o fogo, o forno, e ela pegava o pintinho, via se estava na temperatura ok, colocava o pintinho, aí de volta ele vivia, e de longe ela me chamava: ô neguinha", então eu também existia, né, então a minha negritude também existia dentro desse céu de Maria. Ou seja, um cachorro sorri, o pintinho que estava morrendo ela ressuscitava, e a minha existência também existia, então dentro daquele céu, a minha infância e a minha negritude existia, então era mágico. Então quando eu pude ter essa oportunidade, dessa perspectiva de como isso foi tão valoroso para mim, e quando eu comprei esse pedacinho de terra, eu também quis criar um céu especial para minha filha, assim, uma infância diferente, até porque o meu começo do maternário, ele foi bastante intenso, e hoje eu estou desacelerando, assim, alguns processos, então ela se adaptou super bem, lá em casa, né, em Rondônia, a gente veio de Rondônia, então mudar de um pedacinho de chão para lá, para cá, é a mesma coisa. E ela é super feliz, ela acorda de manhã, dá raçãozinha para o cachorro, para os peixinhos, cata os cocôs, ela faz as tarefinhas, daqui a pouco eu faço o almoço, o pai dela lava o uniforme, ela se troca, a gente leva ela para a escola, é toda uma rotina que tem. A gente vive em prol do nosso trabalho, mas também mais para ela, assim, né, para o viver dela, é muito especial. Ser parte da educação de uma criança e de formar uma pessoinha que talvez você queira, né, tem esse lugar de vou ensinar ela a amar a natureza, amar os bichinhos, amar Deus. Sim. Eh, como tem sido observar essas transformações Ah, nela e em você, no seu maternar, né? Você estava falando sim. que foi desafiador o começo, como tem sido Hum. observar essas transformações? É é um privilégio. Que eu meio sempre no meu senso crítico acho que não é um privilégio, que privilégio é aquilo que você nasce e você tem, né. Eu tive que correr atrás dele, pegar ele, ele às vezes fica competindo, querendo ir embora, eu falo: "Você vai ficar aqui, esse é o meu privilégio, esse é o meu espaço". Então é uma coisa meio que eu lutei para ter esse momento, muito, às vezes até eu perco a noção do tanto, mas ver ela crescer hoje mais de perto é muito emocionante, assim, é muito emocionante ver ela crescendo como uma árvore mesmo, e fincando as raízes dela ali em casa. Ela fala: "Mãe, como eu gosto de chegar em casa. Mãe, como eu amo o seu almoço". Ela valoriza os pais, é muito, é vivo, ela vive o presente, e eu gosto dessa existência dela. Eu tenho muitos defeitos como mãe, porque eu venho de muitos atravessamentos, mas eu tento também ser uma mola, né, eu tento segurar tudo que me atravessou para que eu passe o mais leve possível para ela, né. E ela, como qualquer indivíduo que existe nesse mundo, também vai ter suas questões, ninguém sai ileso, mas tem sido lindo vê-la florescer, tem sido lindo, muito especial, é um privilégio que eu corri muito atrás para ainda dar tempo de viver a segunda infância. Eu estou vivendo a segunda infância dela. Hum. É bem especial. Como você falou sobre segurar os seus atravessamentos, né, agora eu já tô, tipo assim, fiquei mais curiosa. Sim.
Como que é a sua o seu segredo com você, o seu secreto com você, esses atravessamentos? Nossa, aí a gente ia ter que ficar aqui, olha, Camila. Olha, a gente ia ter que ficar aqui. É um labirinto gigante, né. Eu me vejo como um labirinto, como um prédio dentro da minha cabeça, aí tem um primeiro labirinto, que é da infância, que é a base, aí tem o segundo, aí o terceiro, o quarto, e tem esse labirinto de hoje, que é onde eu moro. Então todos eles estão sobrepostos como um prédio, e eles se comunicam, e eu sempre estou indo entre um e outro, e eu ando, é uma bagunça. Eu sou um caos. Eu não sou um arquivo A, B, C, D. Não. Eu sou o Z na frente do A, o D na frente do B. Eu sou, Várias uma- abas eu abertas. sou muito confusa. Eu sou muito confusa. Eu tenho muito caos dentro da minha cabeça. Eu sou bem fragmentada. Eu tive que aprender a me comportar em espaços diferentes. Onde eu era benquista, não era benquista, onde eu podia sorrir, onde eu não podia. Então, assim, eu fui me remodelando e criando várias personalidades, né. Então eu tenho esses atravessamentos e organizar isso na minha cabeça exige muito esforço, assim, muito esforço. Só que sabendo que eu sou isso, eu prefiro segurar bem firme nesse labirinto e andar por ele, sabe. Tem alguns espaços, principalmente da infância, que às vezes eu não acesso muito. Aham. Esse trem é pra gente parar de falar? Não, a gente pode continuar. Ah, tá. É isso, a gente já seguiu. Ele é um relógio cuco, né, então Ah, tá. de hora em Eu hora. falei: "Nossa, será que eu falei demais?" Já me senti atravessada. Doeu aqui, né, fui Agora entender. eu fui Mas você entender. sabe que, eh, quando você fala sobre abraçar o seu próprio caos, Uhum. tem algum lugar em você que encontra calma? É em ver que eu me conforto. É isso. É ver que eu mesma não desisto de mim. Esse é o meu lugar que me acalma. Porque ainda que esteja um vendaval e um labirinto lá dentro, e eu consiga subir, descer e passar, puxar arquivos para eu me comunicar, para eu saber o que aconteceu ou não, eu sei que eu sou livre dentro disso e que eu me abraço. Esse é o meu espaço de calma, porque eu não me nego. E Eu me olho. sempre foi assim? Hã? Isso é novo ou sempre foi assim? Eu digo que é por causa do meu signo, né? Que eu sou leão, sou muito segura de algumas questões, muito louca de outras, e uma delas é sempre valorizar a mim mesma, assim, eu me valorizo. Porque se eu me deixar, eu não vou ser buscada por ninguém. E ainda mais a gente. É isso. Então, É, não tem um resgate vindo de lá. não, eu tenho que sempre abraçar essa minha confusão. Então, o meu espaço de calma é nisso, compreender quem eu sou. E aí eu respiro e tento organizar e dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Aqui fora parece bonito, mas dentro, ó, Mas eu acho que, eh, quando a gente aprende a amar o que tá dentro, Uhum. fora fica mesmo mais bonito, Sim, sim. né. É. Falando em fora, eu tô acompanhando a sua saga com a horta. Jesus. A alegria do começo, expectativa versus realidade. Sim. Como é que tá sendo os seus desafios? O que que tá acontecendo agora com ela? Bom, desde que eu me mudei para essa casa, eu cheguei a comentar nesse último vídeo que eu postei no YouTube, que eu me mudei para essa casa e eu tinha uma ideia fantasiosa do que era colher as coisas, plantar as coisas. A gente tem muito essa ideia fantasiosa, assim, né. É lindo colher um grande pepino, um grande tomate, um pimentão, mas fazer é uma coisa diferente. Organizar e encaixar isso e ainda compartilhar isso é muito diferente. Eu convivi com a minha avó, que ela fazia, então eu chegava lá e colhia. Convivi com a minha mãe, que ela plantava, pedia uma ajuda ou outra, mas eu chegava lá e colhia. Eu nunca plantei algo e colhi algo, literalmente assim, ver todo o processo. No vídeo até eu falo assim, eu tive que enxergar beleza em algo que eu pudesse plantar e talvez não brotar. Eu falei assim: "Eu vou plantar isso aqui, talvez não vai brotar, nossa, que caótico". E aí eu tive que falar assim: talvez não brote, talvez eu não precise resultar agora, eu comigo mesma". E aí eu falei: "Uau, eu posso não resultar agora, né". Então eu tive
esse olhar mais desacelerado para mim mesma, assim, porque tudo na minha vida eu vi como algo que eu deveria vencer. Então quando eu olhei para a horta, eu pensei: "Eu tenho que vencer e eu tenho que plantar". E aí eu falei assim: "Mas não depende só de mim, né. Se eu plantar e não brotar, daí eu vou ficar falando com o vento". Então eu tive que reconstruir uma narrativa para eu também repassar uma outra narrativa. Mas eu consegui plantar uns trem lá em casa. Eu só não tô compartilhando muito para os outros não gorar. Mas eu comprei umas mudas pelo Mercado Livre, que eu nem sei se pode falar, comprei tudo pelo Mercado Livre, que eu moro na A gente roça. com eu conto também. É, eu compro Não é tudo. publi. Não, não é publi, eu comprei muda de banana, muda de coco, muda de mandioca e de taioba. Menina, Tô nossa, te falando. aqueles folhão de Sim, eu taioba tô te maravilhoso. falando. E eles estão assim, tudo desse tamanhozinho assim, Aham. as mandioquinhas brotando, tudo presta. Tudo presta. Chegou lá em casa assim, nossa, eu fiquei muito feliz. Aí eu saí plantando e as mudinhas de hortaliças eu comprei num viveiro assim. E aí eu saí plantando também. Tava tudo ok, eu saí pra viajar, tava tudo plantadinho. Quando eu voltei, a horta estava só o regaço, então esse é o status. Eu plantei no último vídeo e status atual, a minha cachorra matou tudo. É isso que aconteceu, tá complicado. Eu respirei muito fundo, eu chorei no canto, assim, de cócoras, e depois eu me restabeleci e falei: "Tá tudo bem, compra outro, faz de novo". Aham. Tem um você estava falando sobre as lições que você tá aprendendo sobre você mesma, né. Como é lidar com a frustração da horta e da vida? É caótico, assim, porque existe um esforço, né, existe um esforço de organizar a agenda para comprar as verduras, existe um esforço para você escolher onde você vai plantar, porque eu demorei, eu comecei em um lugar, depois eu migrei para é o terceiro lugar já. Puts. Existe o esforço de você pensar como você tem que adubar, o que você está fazendo de errado, o que você não está fazendo, que você pode melhorar para ter uma terra mais saudável ecologicamente. Então existe todo esse esforço para quando você planta, né, o bichinho dá um pulo, porque meu cachorro é pequenininho, eu não pensei que ela fosse, eu subestimei, entendeu. Ela a perninha dela, ela fez uma alavanca e pulou e destraçalhou tudo. E foi bem complicado, mas não é tão desgastante para mim, porque eu já tinha meio que trabalhado com essa narrativa do ganhar e perder, então, Ter assim. uma horta, como ter uma horta te trouxe mais ter uma horta te trouxe mais consciência ambiental? Tem te feito refletir sobre as mudanças climáticas? Eu acho que o meu início de consciência ambiental começou dentro do viés, assim, de como eu poderia adubar minha horta de uma forma um pouco mais orgânica, assim, natural. Fazer uma compostagem, pegar os meus restos, porque a gente não tem costume de nada. A gente tem uma perspectiva, assim, ainda mais, por mais que eu tenha vindo, que as pessoas acham que a gente tem consciência, só porque vim do mato que eu tenho consciência. Não, eu era uma criança, depois eu fui uma adolescente, depois eu fui uma mulher que fiz faculdade, eu não tive tempo para pensar sobre o ambiente. O que é cruel, é um pouco cruel. E aí você tratando de uma mulher negra com a missão de vencer, vencer, vencer. Você não consegue perceber isso, né. Obviamente que a gente também não é muito agressivo, mas a gente não tem essa consciência que as pessoas esperam que a gente tenha, né. E aí o que conflita um pouco sobre o que as pessoas esperam sobre o que eu sou, né. Às vezes as pessoas também acham que eu sou vegana ou vegetariana, só porque eu Nossa, tenho pelo plantas em casa, mas assim, uma coisa tem nada a ver com a outra, né. Eu vim de Rondônia, é o quinto maior estado pecuarista, né. Ah, tem quem gosta, quem não gosta, eu sinto muito, eu preciso comer carne uma vez por semana e é a minha consciência de redução de carne, tá. Eu reduzo carne, como um pouquinho mais de carne branca, ovos, e aí, foi uma das coisas que eu consegui aprender com o pessoal, sabe. Eu falei: "Poxa, bacana, tem que também, sabe". Você dá uma puxadinha, mas nada que seja: "Uau, exemplo, vou te colocar num pedestal", nada disso. Então, o meu início de consciência com a com o ambiente, uma consciência real, começou agora. Consciência consciência ambiental sobre que eu pertenço ao ambiente e que o ambiente pertence a mim. Começou agora, que eu também não tenho controle sobre a terra e a terra pode dar o que ela quiser. Então eu tive que estudar sobre adubar de uma forma mais orgânica, para não colocar muitas coisas que não eram naturais, né, e para que aquela terra fosse adubada como os povos indígenas faziam. Então eu tive que estudar alguns cursos, fazer, e foi muito bacana, assim, foi bastante legal. É uma coisa mais rasa, um conhecimento mais raso, mas já dá para ter uma noção, assim, de uma coisa mais ecológica e, enfim, mais agregada com o ambiente. a alegria de eu
ainda não consigo plantar nada pra comer em casa. Eu moro num apartamento, assim. Sim. Mas a vivência disso tudo e transformar isso em conteúdo acaba sendo informativo também, no humor que você tá fazendo. Eu até queria te perguntar nesse negócio dessa sua relação de conhecer o seu cérebro e, tipo, saber o que você precisa, tipo, como é que como é que foi esse processo? Como é que é esse processo? Eu acho que eu tive só mais consciência conforme eu fui amadurecendo mesmo, né. Mas isso vem principalmente de uma infância onde você não é assistida, né. Aí você tem que encontrar segurança em alguma coisa, eu tive que encontrar em mim mesma, assim. Então, eh, eu tive sempre a representação dos meus pais, mas minha mãe sempre trabalhou muito como uma grande guerreira, uma mulher maravilhosa. E meu pai foi ausente muito tempo, né, meu pai bebeu 15 anos, ele foi alcoólatra, ele não era uma pessoa agressiva, mas ele foi muito ausente. Ele chegava em casa tocando tamborim e dançando capoeira, mas estressava todo mundo em casa, né. Eu falo que ele não consumiu apenas o álcool, ele consumiu a energia da minha mãe, minha e tudo que existiu. Então eu tive que, eh, não tinha um tempo para me ouvir e para me entender, eu não tinha espaço para existir, né. Então eu tive que me olhar por dentro, assim, ver como é que estava funcionando, assim. Então é uma jornada interna mesmo, eu tive que me olhar por dentro, assim. Quando eu falo sobre Deus, é isso também, né. É uma coisa muito divina, assim, também. Eu não me acho uma pessoa muito equilibrada não, eu me acho bastante desequilibrada, mas eu gosto bastante desse desequilíbrio mesmo que eu sou, eu gosto de Ah, mas eu a sensação que eu tenho é que quem tá tentando vender o equilíbrio excessivo, tá vendendo uma vida que não existe, porque, tipo, simplesmente não existe. sim, a gente tenta, certamente ser um pouco mais alinhado com os propósito do que as pessoas querem que a gente seja, né, porque as pessoas também não entendem muito o que acontece aqui dentro, então quando eu jogo isso para o mundo, eu tento jogar de uma forma caótica também, mas organizada, né, porque não é todo mundo que quer ouvir que você é uma pessoa, loucamente equilibrada. As pessoas querem que você fale só que você é equilibrada, tira Ou você é completamente louca. o que, né, loucamente equilibrada não existe, não faz pra mim faz todo sentido, faz todo É, sentido. pra mim tem uma coisa, o seu loucamente equilibrado é o meu, eh, introvertida com altas habilidades sociais. Sério, caraca. Ei, eu tô com um sacrifício pra estar aqui também, ainda bem que você é uma pessoa muito simpática, ainda bem que você porque eu vou te falar, viu, olha, é um esforço. Mas é, Eu sou bem introvertida também, assim, é bem esse lugar da introversão, do tá pra dentro, tem uma relação tem uma relação com medo de fora, uhum. ou uma coisa de, sei lá, talvez não vão entender ou não vão me aceitar, eh, como é que como é que você lida com essa pessoa que tá dentro, que também quer estar fora, né, em alguns momentos? É, eu fico dançando, dan eu fico dentro e fora, mas eu gosto mais de ficar dentro que é mais quente, justamente pelos traumas da infância, justamente por me sentir mais confortável e confiável dentro de mim. Eu acho que quando você faz terapia ou qualquer coisa do tipo que faça você evoluir, você vai conseguir ver que você precisa sair de si, mas não é sair muito, você não pode ir muito distante de você, né, O então seu caminho pra psiquiatria também foi uma busca por resposta por você mesma? Tipo, eu caí de paraquedas. como foi isso? É assim, porque, eu queria sair da faculdade e fazer o curso dos meus sonhos, fazer residência, né, que é o desejo de todo médico e também porque a educação hoje na medicina está sucateada e eles colocam hoje o RQE como uma coisa que você tem que ter, né, para você ser expert. Então eu queria sair da faculdade e fazer uma residência, só que olhando para toda a minha vivência, para minha estrutura familiar, que eu tenho uma criança que estava em crescimento, para minha estrutura financeira, para os meus desejos, para o meu lado artístico, foi difícil. Seria praticamente impossível, porque quando você faz uma residência, tem que estar 24 horas lá dentro. Então, para eu não ficar assim
sem movimentar o meu cérebro, eu pensei: "Eu tenho que fazer alguma coisa". E aí eu fiquei procurando várias pós, né, que eu pudesse fazer em casa ali, junto com a loucura toda do maternar, cuidar, não sei o quê. E aí eu encontrei psiquiatria que cabia no meu bolso, tá entendendo? Hum. Aí eu falei assim: "Eu vou fazer isso aí, tá, eu não tô nem aí se lá no internato eu falei que eu não gostava". E fiz. E assim, o que eu me proponho a fazer, eu me dedico. O que eu me proponho a fazer, eu me dedico, porque eu tô gastando meu dinheiro, eu não sou trouxa, não é verdade? Então eu acordo, levanto, faço, acordo, levanto, faço, acordo, levanto, faço. E assim fiz a minha pós, e aí foi uma descoberta. No meio do caminho, eu falei assim: "Nossa, eu tô me curando". Eu tô me curando. Aí comecei a curar os outros também e virou uma confusão, assim, um efeito dominó. Foi muito especial. Aí Deus de novo nesse contexto, assim, a gente cai em umas coisas que a gente nem percebe. E aí você falou do seu eu artístico, eu eu amo você com a cadeirinha. Ah, Eu sim, super do cansamento do da cadeirinha na cadeirinha do do pensamento, sim. eh, e aí ali tem um espaço dessa sua poesia de trazer o que tá dentro numa linguagem, eh, que também acho que eu olho para suas redes sociais como um lugar que é uma extensão da sala de aula, desse lugar da sua professora. Você ainda se enxerga nesse lugar de educadora? Eu acho que é muito, nativo, assim, eh, esse meu lado do desejo de educar, assim. A primeira pessoa que eu ajudei a educar foi o meu irmão, né, ele nasceu 8 anos depois de mim e ele aprendeu a ler porque eu ensinei. Tanto que na formatura ele fala: "Se eu estou aqui e me formei, é porque você me ensinou a juntar as primeiras palavras". Isso aí arregaçou tudo. Então, Aqui, ó. meio que é instintivo, esse desejo do ajudar, eu acho, mais do que trazer a luz do conhecimento, é mais de ajudar a encaminhar alguém. Então é uma coisa nativa mesmo, eu vejo as minhas redes sociais como al você quer chorar? Quero, mas eu tô Ainda bem que não chegou na pergunta que eu ia chorar também, deixa quieto. Mas eu me vejo uma pessoa muito nativamente, educativa mesmo, então eu vejo as minhas redes sociais como um espaço de educação. Eu reviso o que eu vou falar, o que eu vou pensar. Não deixa de ter caos e loucura, mas é um caos educado? É uma loucura que tem limites? Eu não vou ser uma pessoa perturbada e ficar ofendendo os direitos e as coisas das pessoas, né. Então eu me vejo como uma educadora mesmo nas redes sociais. eu E eu amei essa pergunta, quem fez essa leitura, porque é assim que eu me sinto, exatamente assim. é, eu a gente tá vivendo um momento em que as redes sociais, eh, ela tem um uso, ela é só comercial, Uhum. e muitas vozes acabam se perdendo no caminho, porque Hum. não aprenderam a lidar com o algoritmo, Sim. ou ou querem só comercializar a vida. Uhum. E ao mesmo tempo, essas mesmas redes sociais que estão abrindo tantas oportunidades, que talvez pessoas como a gente não teria sem as redes sociais. Uhum. Tem outras coisas na nossa vida que nos constroem, mas que as redes sociais projetaram muitas pessoas. Sim, E também foram um espaço de extravasar sim, na loucura da pandemia, sim, na loucura do dia a dia. "Deixa eu abrir aqui meu celular e falar com quem eu não tô vendo". sim, E recentemente, você comentou sobre a demora para reconhecer o burnout. sim. E identificar o burnout foi uma coisa bem um espaço de muita negação, né, muita negação. Eu tive um insight de que eu estava passando ali não por um período menstrual, porque eu pensei assim: "Eu tenho essas tristezas no meu período menstrual, eu me sinto mais quedada, quero matar todo mundo, não quero ter nada, tô nem aí com as Até visualizações, atenuante. eu não quero nada". Mas não passava, a tristeza não passava, o desgosto não passava. E aí eu referi, falei para o meu irmão: "Ouve o que eu tenho para falar". E aí ele ouviu e ele falou: "Elisama, você está com princípio de burnout, é bom você descansar". Aí eu olhei e falei assim: "Nossa, eu não posso descansar e eu acho que isso vai passar, eu vou conseguir me curar". E eu não tinha tempo na agenda. E isso não é nada aterrorizante, porque tem uma galera lá fora agora passando por isso que não tem espaço.
recebem diagnósticos e não tem espaço para cura. As pessoas não têm espaço. São corpos sendo levados para lá e para cá, dentro de vários ônibus, dos trens. Essas pessoas estão cheias, cansadas, com boletos, não conseguem dormir, porque já estão pensando no trabalho do dia seguinte, do dia seguinte, do dia seguinte. Então é muito cansativo. Então quando eu me vi dentro desse cansaço e quando meu irmão falou para eu desacelerar, eu olhei para minha agenda e falei: "Não vai dar", e não dava mesmo também, então eu neguei. Depois, quando eu percebi que de fato eu estava, continuei negando, e eu só fui, poder passar por um processo de descansar, quando de fato também a minha família estava toda organizada, porque nesse período de transição para vir para São Paulo, eu que decidi vir. Falei: "Minha vida", que eu chamo meu marido, "minha vida, tô indo". Aí ele falou: "Vai, voa, só que espera aí, eu tenho que fechar alguns trabalhos". Eu falei: "Não, eu vou e eu seguro tudo, eu seguro tudo". Aí eu vim para Atibaia e fiquei segurando um monte de coisa, sozinha, e eu sempre tive uma rede de apoio. Sempre meu marido esteve comigo, os meus pais, eu sempre tive uma rede de apoio. E aí eu falei: "Eu acho que eu seguro tudo", e aí eu tive que segurar tudo, Tudo mesmo. e foi muito cansativo, e as coisas começaram a cair no chão e quebrar, e eu comecei a ficar bem estressada porque elas estavam caindo, e aquilo me estressava mais e mais. Eu fiquei com ódio de estar doente, né, e aí eu senti ódio da minha tristeza. E aí depois que meu marido finalizou os trabalhos, depois que comprei minha casa, e olha que as pessoas nem perceberam, porque os meus resultados, sempre né, eu pegava dias, assim, que dava um pico lá, fazer alguma coisa e voltava a me derreter no chão e chorar de cansaço, eu estava exausta, eu não queria mais. Falei: "Pra onde é que eu vou chegar nisso? Pra que isso? Pra que eu porque eu sempre tenho que ficar respondendo ao que o sistema quer", eu estava exausta disso, pra mim não tinha solução. Mas quando tudo se ajeitou e eu comecei a ter minha rede de apoio de novo, eu consegui olhar para mim e ver que eu mesma tinha me deixado lá no canto, chorando. E aí eu fui e me peguei de novo, me abracei, me resgatei e falei assim: "Bora". Aí eu tomava um monte de banho, assim, chorando mesmo, de tristeza, que a tristeza não passava, eu acordava no outro dia, a tristeza não passava, a tristeza não passava. E teve que existir o meu tratamento foi desacelerar mesmo da rotina, foi desligar um pouco, deixar de ver os números, deixar de ver um monte de coisa. Mas mas assim, eu vou ser muito sincera com você, Camila, muito sincera. Eu amo números, amo, mas se eu não tenho apoio presencial, é o que mais me afeta mais do que números. Então, o meu burnout, ele veio mais por eu tentar segurar as coisas, que hoje eu continuo segurando mais uma quantidade de coisas que eu consigo, entende? Então, pra mim tá tudo bem. Ah, eu acho que os números os números eles validam a gente também, né. Sim, validam. Eh, e você falou sobre sua rede de apoio, nem tinha pensado, vou sair do script. Você falou sobre sua rede de apoio e seus afetos. Sim. Como é construir um amor Hum. seguro, um amor que É demorado, não tem mágica não. Acho que nada começa tão seguro, e nada começa com estrelinhas e borboletas. Eu acho que você começa a adubar a terra, plantar as flores e as borboletas começam a surgir no meio do caminho. Existe desconforto na monotonia, existe desconforto no que é aparentemente confortável. Eu preciso lidar com a presença de uma pessoa todos os dias e a gente tem que se adequar. Nós temos pensamentos divergentes, nós temos pensamentos parecidos, mas acima de tudo existe a mi eu acho que o que mais me faz amar é porque eu me amo tanto e ele me ama tanto e ele se ama tanto. Eu olho pra ele, ele tem uma autoestima, assim, que eu falo: "Puta que pariu". dá um pouquinho. Se eu for embora ele vai chorar, ele não vai chorar. Eu vou ter que ficar. Então, existe muito esses amores de si mesmos, mas acima de tudo uma rede de apoio é aquela que te lembra sobre os seus limites também. Então quando eu estava nesse processo de me recuperar, meu marido ele me lembrava, assim, de que eu gosto de dormir no horário, de que eu gosto de almoçar no horário. Eu falava: "Linda, você vai fazer o almoço? Você quer que eu faça?" Ou não sei o quê. Ele me lembrava de que eu tenho limites. Ele cultiva as minhas asas,
para vir para cá, né, por ter toda essa rigidez cognitiva, assim, de querer gostar da minha rotina, ele fala: "Não, você tem que ir lá e sorrir", ele fala. "Você tem que sorrir, porque as pessoas gostam de você". Ele cultiva as minhas asas, eu cultivo as dele, então mas é um processo de adequação, nada é tão flores, né, existe uma parte do jardim que não tem flores, mas quando tem flores também é muito bonito, É, assim. eu acho que quando não tem flor, o processo da flor chegar é também É, um processo de amadurecer, né. Eu tenho refletido muito sobre os nossos afetos, especialmente os afetos das mulheres negras, sim, e como isso se manifesta, que é difícil mesmo, sim. não é igual, enfim. Não é igual. Eh, e aí, ainda que tá me dando um monte de curiosidade, menina, Fala. sobre os seus afetos, Hum. a percepção do se amar tanto, Uhum. como ela chegou? Tudo foi construído mesmo, assim. Eu me construí também dentro dessa perspectiva. Eu não me amava tanto já casada. Eu aprendi a me amar tanto, a falar assim: "Eu não quero isso, eu não quero isso", né. Eu sou uma pessoa cheia de atravessamentos, ele também, e quanto mais a gente estuda, ele é uma pessoa estudada, eu também, quanto mais você estuda, mais você tem consciência das coisas também. Mas você também tem graça e gratidão por tudo que você construiu. Então tem coisinhas assim, por exemplo, que eu tenho costume de não tampar pasta. Eu não vou tampar pasta. É uma coisa que você vai construindo, assim, de amor e de limite. Eu não vou tampar e não me esforço. Eu tenho esse defeito de esquecer isso aqui e é isso. Se você não conseguir viver comigo, a pasta vai ficar aberta, se você não tampar a pasta vai secar. Mais ou menos isso. E você aprende a se respeitar e você quer ser respeitada, mas foi um processo de dentro do relacionamento também. Eu não cheguei assim: "Olha, eu me amo, eu Uhum. sou curada, terapeutizada, e eu não quero saber de você se você não tiver o mesmo feeling que o meu". Eu acho, na verdade, esse lance de terapeutizado bastante cruel também, Uhum. com muitas pessoas, quando a gente fala de povo, olha ele mandando calar a boca de novo. Quando a gente fala de povo, nosso povo não tem acesso, né, então, enfim, mas eu aprendi a me amar mais dentro do relacionamento justamente também porque, eh, ele se ama, aí você fala: "Pô, ele se ama tanto, então eu vou me amar", e a gente vai colocando ali, a gente vai construindo. Acho que essa ideia de que tudo tem que estar pronto é muito utópico na maioria das vezes. E também cruel, né, Eu tipo, acho. machuca, tipo, nada tá finito, completinho, Não. as flores florescem por um tempo limitado e Não, e depois elas caem, né, você tem que plantar de novo para nascer as flores de novo, né. É um processo de você gosta de ver o seu jardim florido, né, as flores não duram para sempre, né. você estava comentando sobre a rigidez cognitiva, Sim. entender os seus limites. Eu tenho uma tô curiosa agora sobre o funcionamento do seu cérebro mesmo. Isso é. E como que você lida Uhum. com esses seus processos mesmo, né, Sim. e as adequações, as adaptações. É um conflito, né. Como eu disse para você, eu vim de um lar cristão, então essa minha exposição na internet é porque lá na cidade onde eu moro não tem teatro. É uma cidade de 110.000, 111.000 habitantes hoje em dia, não tem teatro, se tinha na época eu nem sabia. Então meu palco foi a igreja, então eu aprendi a dançar, a cantar, né, oratória, movimento corporal, tudo lá na igreja. Então quando eu tive a oportunidade de lançar isso na internet, eu utilizei de tudo isso que eu já tinha da igreja, então eu utilizei isso. Tudo que eu colho é fruto da igreja. É muito engraçado. E eu não colho nada dos meus diplomas. Isso é muito interessante. E eu colho do meu lado artístico. Então, quando eu qual era a pergunta mesmo, Camila? Eu estava A falando câmera se movimentou, aí é por causa da rigidez, né. A câmera veio, eu falei: "A câmera tá vindo". E eu tentando continuar a conversa com você. Qual era a pergunta eu mesmo? estava perguntando um pouquinho desse lugar da rigidez cognitiva mesmo, Sim. assim, e desse processo, mas voltando para você falando sobre tudo que você está colhendo vindo do seu tempo da igreja,
contando um caso pessoal, já interpretei de tudo na igreja. Já fui Maria, já fui Sim, eh, a vida do crente é uma sim. beleza, você tem que fazer tudo, né, você lava a igreja e canta no louvor. Só não pode pecar. Você não po daí você não fica de banco. Eh, Sim. mas esse seu lado artístico que aflorou tanto na igreja, e que hoje é uma parte grande da sua vida nas redes sociais, mas eu te vejo nessas redes sociais e esse seu lado eu te vejo fazendo tantas coisas, é o bolo, é a horta, Sim. mas ao mesmo tempo eu vejo a sua vida acadêmica sendo tipo: "Eu vou fazer geografia, daí eu vou me formar, aí eu vou ser professora, aí eu vou fazer medicina, aí eu". Tem mais alguma coisa vindo? Tem mais algum aprendizado novo? Tem mais alguma coisa que você tá hiper focada? Então, eh, esse meu lado artístico, ele reflete nas redes sociais. E quando eu me reflito nas redes sociais, respondendo a pergunta sobre como eu vivo na internet, assim, meio que eu me perdi nas narrativas, mas eu vou seguir um raciocínio aqui também. Vai nos tá. Quando eu me jogo nas redes sociais tão fragmentada, na verdade, quando as pessoas me assistem, elas não sabem que eu estou tentando lutar para ser completa, um ser negro completo. Porque a nós é cabido um espaço muito delimitado. Ou você é militante de alguma coisa, ou você é de alguma coisa, ou você. A nós não é dada a oportunidade de ser completo. Então, quando eu me jogo nas redes sociais, eu quero falar assim: eu tenho uma pele preta que passa hidratante, publicidade hidratante. Eu tenho uma pele preta que tem um cérebro, eu estudo. Eu tenho uma pele preta que veste uma roupa, então eu apareço fazendo vídeos de look. Eu tenho uma pele preta que gosta de fazer bolo, então eu gosto de comer, eu gosto de fazer bolo. Eu tenho uma pele preta que gosta de aprender coisas novas, plantar uma horta. O meu exercício na internet é existir por completo. Eu não quero que me coloquem num determinado espaço só porque eu sou uma mulher negra e acham que eu tenho que ficar dentro de um determinado espaço quietinha, não. Que tem um monte de gente de outras cores, com outros cabelos, fazendo um monte de coisa. Ah, que talentoso. Não, vão me enxergar por completo. E vão ter que trabalhar comigo sendo uma pessoa completa e não desnorteada. Porque às vezes fala assim, ai, tá sem nicho. De fato, às vezes concordo. Eu cresci muito no TikTok porque tinha um nicho, né, mas foi uma coisa oportuna ali, eu estava vivendo aquele momento, mas desde sempre, eu sempre fui muito fragmentada. Então é por isso que eu luto, por existir por completo nas redes sociais. Uau. Hum. E para existir por completo, as redes sociais foi um momento oportuno, um espaço de se Uhum. expor, sempre foi um interesse, tipo, ou foi Meio que veio dessa questão artística da igreja, daí eu quando eu tive a oportunidade de ter acesso à internet, eu vi algumas mulheres falando sobre negritude, daí eu estava lá em Rondônia, aí eu me revisei e falei: "Nossa, quem sou eu aqui nesse espaço?", né, o que me atravessa? E aí eu comecei com algumas narrativas, joguei na internet, ali comecei com as minhas narrativas autorais, e aí depois eu fui para o YouTube, depois eu fui para o Instagram e depois para o TikTok. E aí eu fui trabalhando essas minhas facetas de indivíduo, que foram construídas desde a infância, e fui trabalhando assim. Então a internet inicialmente ela não foi com a intenção de, hum, não foi. ela aconteceu. Ela aconteceu, mas quando também me falaram que no YouTube monetizava, eu falei: dinheiro não é ruim, aí eu vou lá também", aí eu fui para lá. Mas eu nunca ganhei dinheiro no YouTube, assim, agora que eu estou conseguindo construir uma ideia, uma narrativa, para eu ganhar uma coisa ou outra, mas eu sempre mesmo, cresci através de algumas marcas e tal, mas inicialmente não foi com a intenção de ser famosa ou ganhar dinheiro, foi uma coisa mais com o desejo de colocar aquilo que estava aqui dentro, que não tinha nada a ver com um diploma, assim, ABC, coisa mais que eu aprendi na igreja, eu quero jogar para fora, É, tá presa aqui dentro. não, e não é bom deixar É, nada preso. tem não. E aí você falou assim, sobre as coisas que você, tipo, que você gosta de estudar, gosta de aprender. Como é que foi o processo de sair de geografia para medicina? É, as pessoas sempre têm muita curiosidade. Muito. Eu fiquei tipo assim,
Mas e basicamente eu saí do ensino médio, nasci em Ariquemes, uma cidade pequena, saí do ensino médio. Eu venho de uma família simples, minha mãe não tinha condições de me manter em qualquer lugar que fosse, então ela falou assim: "Tem que escolher uma faculdade, escolha uma faculdade". Aí eu escolhi folhei lá na grade, não tinha faculdade, assim, na época, do governo e tal, então tinham só as pagas. Aí eu escolhi geografia, eu mesma tinha que trabalhar, então eu escolhi a mais barata para eu poder pagar a mais barata, né. E aí eu trabalhava numa papelaria e pagava a faculdade. Então foi uma questão assim, vai fazer algo. Geografia foi isso. Medicina já foi um planejamento familiar, então foi por isso que eu migrei de uma coisa para outra. Foi me dada a oportunidade, eu falei assim: "Eu vou pegar essa oportunidade", aí pá, é o E vou fazer tudo o que eu puder. tudo que eu puder, sempre assim. Me dá um desafio que eu bato no peito e faço gol. Tô Já que brincando, eu tô cansado, tô cansado. mas a gente, pelo que eu te ouvi, a gente combinou de desacelerar, É isso, precisa jogar em todas as posições. não quero mais. No É muito cansativo. É. Eu tô encantada pelo espaço da poesia na sua vida. Sim, E aí a minha pergunta para você é: como que a poesia começou? sim. E assim, tem livros, tá, Não, eu o meu sonho hoje é ter um maternar o mais completo possível, que ainda hoje, mesmo que eu esteja ali no dia a dia da minha filha, ainda falta muito olho no olho, sabe, mais tempo de tempo, mais ações efetivas, eu me cobro muito em relação a isso. Então meu propósito hoje é ser uma mãe um pouco mais completa, porque essa fase é muito importante. Eu gosto de cozinhar, cuidar da minha casinha e eu gosto muito de criar. O espaço da poesia, ele surgiu porque, eh, eu sou uma pessoa que tudo me comove, né. Estar aqui me comove, né, a observação do presente me comove, né, como você me olha, como eu me sinto sobre como você está me olhando, tudo isso depois reflete em algumas frases e aí viram uma narrativa, mas não é algo que talvez eu publique, assim, é uma coisa mais sobre a delicadeza do presente mesmo, assim, da delicadeza do olhar do presente, não tem nada de especial, assim. O que eu gostaria de ser era cirurgiã, mas isso é numa caixinha especial que eu guardo, que talvez nunca aconteça, mas é um desejo que eu tenho que guardar. É o meu desejo guardado. eu tenho um quadro que chama Climão com K, onde eu falo de umas polêmicas. Então. E aí, você falando sobre esse desejo guardado de ser você tá belíssima, de ser cirurgiã. E aí, você e seu irmão sendo médicos negros no norte do Brasil, assim, eu acho que a gente não pode banalizar que isso acontece, não acontece para todo mundo. Eh, como é que foi viver isso, viver essa experiência? E eu falo que, tipo, talvez muitas pessoas te perguntem isso, Uhum, mas eu tô te perguntando num lugar que é como que você se cuidou uhum. pra viver essa posição, sabe? Meu irmão hoje atua, né, ele é inteligentíssimo, ele passou em primeiro lugar no concurso, ele ganha muito bem, mas nada disso tira o fato dele ser 24 horas um homem negro médico, né. Então, hoje, ele relata para mim algumas coisas, mas ele sempre dá a volta por cima com a intelectualidade dele. E ele vence, mas dói. Eu tive algumas experiências no internato, eh, eu tive algumas experiências durante a faculdade, mas eu sempre fui muito topetuda também. Então eu me sentia ali sangrar, eu respondia e vida que segue. Levou, você veio me trazer um tapa, você vai levar outro também, né. E assim foi, assim, eu lidei com isso desse jeito, mastigando e devolvendo. Mas eu passei por muitas questões, assim. É penoso uma conversa que é a gente vê muito racismo atravessando a medicina, mas no lugar quando pessoas negras, pessoas indígenas chegam no consultório,
a violência obstétrica, porque mulheres negras são fortes, não, eh, Não recebem anestesia não como deveriam. como é que acho que a minha pergunta é mais de um lugar de como é que você vê isso. Tem chance de mudar? Eu gosto, eu sou negativa e positiva ao mesmo tempo. Eu presenciei uma violência, né, durante o meu internato, ali, assim, na minha frente, e eu me senti muito impotente, porque eu não podia brigar, porque ele era o meu professor. Hum. A única coisa que eu pude fazer quando ela sentou na cadeira de rodas, eu empurrando ela durante o corredor, eu falava no ouvido dela: "Você sabe onde é tal lugar? Você vai lá e fala tal, tal coisa, pelo amor de Deus, você tem que falar. E fale como doeu e como isso", sabe, foi muito horrível aquilo. E ele é uma pessoa totalmente transtornada. E é assim, é horrível você ver isso e você não poder fazer nada, porque eu vejo muitos pacientes que tive durante o internato como parentes meus, então isso me afeta muito, muito no espaço. Eu sou uma médica chorona, né, então, eh, isso me afeta muito, assim. Por mais que eu tenha subido alguns degraus na escada, eu sei de onde eu vim, Uhum. e eu sei como dói você ser invisível, como você chegar num lugar e falar que tá doendo e as pessoas duvidarem que dói, ou as pessoas te darem menos anestesia ou te tratarem com menos respeito ou empatia. Acho que os médicos, de uma forma geral, precisam melhorar muito, e eu me coloco nesse bojo também, principalmente com os povos indígenas, mas não me coloco no bojo do desrespeito. Eu acho que, por mais que às vezes a gente não tenha acesso ao conhecimento de algumas questões ali da cultura desses povos, a gente tem que ter, no mínimo, empatia e desejo para correr atrás, para solucionar, encontrar alguma coisa para solucionar e que ele se sinta ouvido e abraçado nas suas questões, assim. Eu acho que é isso. E sobre a questão da perspectiva do futuro, Camila, eu acho que deveria tocar mais pessoas, assim, mais pessoas indígenas nesse bojo, para que a gente ouvisse mais. Mais mulheres pretas nesse bojo com relato, para que os médicos ouvissem mais. Querendo ou não, os médicos continuam sendo brancos, em sua maioria, e todos eles têm muita dificuldade de compreender algumas coisas, né? Eu acho isso bastante cruel, às vezes. Eu conheço muitos que são bondosos, mas eu conheço alguns que são que estão pouco se lascando com o que você sente ou deixa de sentir. Se você tem a pele bastante escura, é porque você aguenta fazer esse parto sem anestesia. Isso é dolorido. Ou com pouca, vamos só um pouquinho, ela aguenta. Então é muito dolorido, né? Então eu acho que os médicos deveriam se colocar, incluindo eu, a mim também, num lugar mais de ouvintes, né? O conhecimento não deve estar intimamente ligado à arrogância. Não deve. Pelo contrário, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem que estar inclinado ao ouvir, que é diferente de se alguém me desrespeitar. Se alguém me desrespeitar, uma coisa. Mas se eu estou ali como alguém que quero promover algo, né, entre aspas, a cura de um paciente, eu tenho que me reclinar e deixar os meus ouvidos bem atentos, assim. Eu acho que a gente tem que ouvir mais do que se achar mais, nós como profissionais da medicina. Nós somos serviçais mesmo do povo, assim, a gente tem que servir. Essa é a nossa palavra, servir. E eu sirvo quando eu ouço o que você tem para me falar, não quando eu fico só falando o que você tem que fazer, né. Você tem uma analogia sobre o racismo estrutural e a teia da aranha que me pegou, e eu queria te perguntar se você pode compartilhá-la com a gente. Ah, sim, eu achei tão legal que vocês fizeram. Nossa, mas olha, esse vídeo ele não foi um dos vídeos muito assistidos assim, mas foi num dia muito comum que eu estava vivendo ali, fazendo algumas coisas no meu quintal, e foi uma questão de um passo e o sol bater diferente na teia que eu vi a teia. E aí eu já comecei a criar uma coisa aqui na minha cabeça, um cenário. Se eu tivesse passado, a aranha me mordido, eu tivesse ido para o hospital e eu tivesse morrido, ai meu Deus, eu nem sei se essa aranha é perigosa, Jesus socorro. Mas é basicamente isso. Então quando eu estava ali parada de frente para a aranha e eu falei: "Caramba, então é assim, né?".
que a sociedade acaba com os nossos sonhos, nos atravessa, nos mata, a gente morre todo dia, só que a gente não sangra, a gente não sangra, né. Tem um monte de gente morrendo e a gente falando que terapia é a solução. Puxa merda, não tem nem comida no prato, tá entendendo? Eu acho, assim, que a gente tem que olhar mais para quem tá ali na base mesmo e qual é a solução que a gente pode dar para quem não tem acesso. Então, quando eu faço essa analogia com a teia de aranha, é mais sobre essa perspectiva de como tudo que é invisível, na sociedade, mas ela existe assim, né, principalmente o racismo estrutural também, que as pessoas falam que capaz a gente vê várias entrevistas hoje, isso nem existe, e um monte de gente aí sofrendo por não serem aceitos, por não serem validados, pela sua intelectualidade não ser validada, pela sua forma de existir não ser validada. Nós somos mortos o tempo inteiro, pelo seu trabalho não ser não você não ter uma vaga de emprego, né, pelo seu cabelo não ser aceito, você tem que alisar, prender, sei lá, seja lá o que for, né, ou cortar. Nós somos mortos, principalmente a população negra é morta o tempo inteiro, a gente vive ressuscitando por aí, só que a gente não jorra. Então a analogia com a teia de aranha é isso, é aquilo que é transparente na sociedade, mas ela existe. Se o sol bater diferente e se você desejar ver, se as pessoas aqui do pico desejarem ver que isso afeta a gente, que eles nos matam, isso é possível, só que eles não querem ver, eles querem ser a teia de aranha lá transparente e são predadores. No caso eu utilizei a aranha como um predador, mas ela estava lá vivendo a vida dela de boa, né. Mas é essa a analogia que eu quis fazer. Acho que eu não consegui resumir muito bem, mas é isso. Eu acho que não era nem sobre resumir, sabe. Eh, essa essas teias invisíveis do sistema, elas consomem a gente Sim, mesmo, e às vezes a gente nem sabe que está sendo sim, consumido por isso. sim, Eh, queria voltar um pouquinho na conversa sobre saúde mental, aproveitando esse lugar dos impactos do racismo estrutural e desse sistema que esmaga a gente mesmo, enquanto os nossos corpos estão sendo esfolados. Como que, né, na sua opinião, como é que a gente pode ajudar ou como é que a gente pode apoiar famílias, especialmente famílias pretas, a lidarem, porque você estava falando sobre esse lugar de não ter nem tempo, a terapia não é a solução quando eu não tenho comida no prato. E ao mesmo tempo, essa violência só aumenta entre as famílias, se a gente sim, não cuidar também. sim. É muito difícil falar de qualquer lado que seja, eh, dependendo de como você está, mas é fato que terapia é um espaço de privilégio, seja ele baratinho, qualquer coisa que seja, tem que existir uma movimentação na sua agenda, uma movimentação financeira, uma movimentação familiar para você ter um espaço para poder falar com a psicóloga, tem que ter uma movimentação. Toda essa movimentação, ela é um privilégio, Co né. Então, dependendo da perspectiva que você fala, terapia ela é a solução para muitos casos, mas se eu olho para o indivíduo e falo: "Você não é terapeutizado", eu invalido a existência dele ser uma pessoa lúcida, dele ser uma pessoa capaz de saber ou não saber, isso é cruel demais. Uhum. Então, façam terapia, mas caso não tenham tempo de fazer, fortaleçam os seus laços. Com quem quer que seja, porque foi assim que os nossos ancestrais se curaram, sem uma coisa meio eurocentrada ali, vão pagar alguém que eu sou meio assim, hum, eh, são pessoas brancas, ricas, que não gostam de falar com os outros, então elas têm que pagar alguém para serem ouvidas. Aí começaram a espalhar isso como uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta, a base, não tem o que comer, tem um monte de boleto e estão sendo expulsos de casa. Fortaleçam os seus laços com o vizinho, com a amiga, com o primo, com quem você consegue falar: "Nossa, tá doendo tanto isso aqui menina, só ouve um trenzinho que eu tenho que falar pra você, deixa eu encher seu saco só um pouquinho".
porque não tem aonde você se curar. Aí sai para caminhar, pra fazer uma coisinha, dançar um forró, um samba, beber uma cerveja, uma coisa, sabe. E se der, terapia também. Façam amigos. Mas não desacredite que você tem o poder de se autocurar também, se você fortalecer os seus laços. Como é que eu vou invalidar então todo mundo que está dentro daquele busão, daquele trem, que está andando ali na rua, como é que eu vou invalidar isso e eu me achar superior porque eu faço terapia? Isso é muito feio. Isso é feio, não faça isso não, E tá bom? como que elas podem fortalecer os laços? É, procurando pessoas que são contrárias também. Às vezes a gente quer só achar que eu tenho que ter afinidade com tudo, que todo mundo tem que me respeitar. Quando existe também um pouquinho assim, aquele desrespeito assim, meio um limite vai aceitar, também você fortalece, porque você questiona, você aprende a colocar os seus limites. Na minha casa também é assim. Na minha casa é um caos. Eu tive que, mesmo com desrespeito, às vezes em alguma narrativa ou outra, eu tive que aprender a colocar limites. Aí o outro teve que aprender a me ver com uma pessoa que tem limites. E aí a gente vai se curando num coletivo. Tem que desejar querer promover a cura e a mudança. E tem que desejar continuar ali, já que não estão te matando também, mas que você vê que todo mundo ali foi atravessado. Então você fala assim: bora todo mundo segurar na mão, aqui em casa. Eu sei, mãe, que você foi atravessada, pai, meu irmão, todo mundo, mas nós não somos assim de todo ruim, não. Então bora segurar aqui e bora colocar os limites. Eu não gosto disso, você não gosta do quê? O que que você não gosta? Eu não gosto que você fala assim. Ah, se você continuar falando assim, você vai ouvir assim. Assim. É assim, alguém tem que ter uma lucidez ali para colocar limite. E aí você fortalece os seus laços, assim com a família, assim com os primos, com os amigos. Assim, Falando em fortalecer laços, eu fiquei pensando sobre para fortalecer laços você tem que ter identidade, né, tipo, sim, tem que saber quem você é. E aí a gente sabe que muitas mulheres sofrem com a sim, perda de identidade no processo da maternidade, no sim. meio do casamento. Eh, como é que como é que faz para manter a individualidade depois de ter um filho, depois de ter uma casa? É difícil, porque quando o bebê sai de você, né, você fala: "Tão inocente", aí você se acopla a ele. Você não sabe mais quem é você, quem é ele, na verdade você sabe mais quem é ele do que quem é você. É muito difícil você, se resgatar. Mas, novamente, a gente vem para a perspectiva social, né. Conheço mulheres da periferia que tiram sábados ou domingos para sambarem, tomar uma cervejinha, ou seja, elas estão resgatando e validando sua existência. Mas essa não é uma verdade absoluta, a maioria está ali na labuta, cuidando dos seus filhos, da família, sendo mãe de seus filhos e ainda, às vezes, sendo mãe de seus maridos. Então, assim, a maternidade se estende, tá entendendo? É muito difícil desacoplar essas coisas. Mas é de suma importância a gente, resgatar a gente e ser a gente, até porque, quando o meu filho sabe que eu estou lutando por ele, mas também estou lutando por mim, quando ele crescer, eu quero deixar isso muito bem claro, não deixe de lutar por você também. Você é o centro das coisas. Se você não fala assim: "Mamãe gosta de dormir às 8, quem vai te colocar para dormir é o papai, às 8h30. Tá bom? Tá bom, mamãe já vai começar a escovar os dentes. Vamos escovar juntos? Vamos. Mamãe vai deitar na cama, quem vai te colocar é assim o meu limite, mas de manhã quem acorda você é a mamãe faz o leite então, s ela entender que eu também tenho os meus limites. A mamãe com a Olivia, só a mamãe, só a Olivia, mamãe com o papai, assim. A gente tem que desacoplar as coisas pra gente ser inteiro. Não dá pra ser inteiro junto com o outro, né. Você tem que ser inteiro, aí o outro inteiro, aí a gente se junta pra ser um outro inteiro. Uma outra coisa. Uma outra coisa. Então, é importante sim, é possível resgatar essa identidade, mas é um esforço, um movimento bem grande e que às vezes também nem todas as pessoas conseguem fazer esse movimento, porque é é colocado nas costas da mulher preta muita responsabilidade, né. Muita responsabilidade, muitos boletos, muitas porradas na cara de homens que são covardes. Então, é colocado nas costas das mulheres muitas coisas, assim. Somos muito alvos mesmo, assim. O alvinho mesmo de arco e flecha, assim. Você tem esperança que a sociedade vai conseguir um dia abraçar as mães? Eu sou bem negativa com essas coisas, eu sou muito negativa. Existe um caminhar, assim, de muitas pessoas que lutam, porque isso mesmo é indigesto, isso é indigesto.
Mas eu acredito que haverão pequenas movimentações, mas Não sistêmico. não. Eu fico aqui pensando que a gente fala sobre mudar o mundo uma conversa por vez, um desejo por vez, um sonho por vez. Uhum. Já que a gente não vai conseguir, talvez não dê para transformar o mundo para as próximas gerações agora. Mas pensando nessa, pra gente fechar, aproveitando sua fase agricultora, o que que você sonha implantar para sua filha e para o seu futuro? Por mais que eu seja bastante assim, sem esperança em muitas coisas, assim, eu quero plantar um pé bem grandão de fé lá em casa. Que a Iá tá fudendo com mas eu quero muito que a minha filha, todas as vezes que ela sentir a chama dela se apagando, que ela vá lá nesse pé e colha um fruto e coma, né. Eu quero muito plantar raízes profundas mesmo, para quando um vento muito forte chegar, ela se sentir firme e ainda que ela fique torta, que ela continue com os pés bem profundos. E também umas uva, né, para comer, que também não é, nem todo mundo é formado só de conhecimento, intelectualidade e sentimentos, né, a gente tem que se alimentar também, comer uns trigo, umas coisas. Mas eu quero muito que as pessoas tenham sempre fé, porque foi a fé que me movimentou até aqui. Por mais que eu tenha muitas questões pessoais, labirintos, rigidez, timidez, o que me faz estar aqui é a fé de que talvez uma fala minha seja um refrigério para alguém. Eu gosto de acreditar nesse viés da semente. Eu Nossa, vou fazer um negócio muito doido aqui. Eh, Há uns anos atrás, eu estava num balanço com uma amiga na Amazônia, Uhum, cheia dos bichos, era uma noite de lua cheia, e ela cantou uma música pra mim, uhum. que eu não sei porque me deu vontade de cantar pra você. Talvez eu até corte isso tudo, né. Mas eu quero. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, se espalha em bênção, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, se espalha em bênção, sou plantadeira de semente boa. Obrigada. Ai, que bonito. Isso é tão bonito. Muito obrigada. Obrigada, obrigada pela confiança. Obrigada por aceitar estar aqui. Obrigada por se entregar. Imagina, eu acho que teve alguma parte que prestou. Eu tô muito feliz, eu Incrível. tô muito feliz, muito feliz. Obrigada, eu tô muito feliz por esse espaço, para eu poder falar de coisas humanas mesmo, que sempre esperam que eu seja só os meus títulos e na verdade eu sou uma pessoa que tenho tantos medos ou tão mais do que muitas pessoas, mas eu tenho muita fé, então é esse movimento confuso e caótico. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Obrigada. Se eu vou chorando até em casa agora. Me manda mensagem, me liga. Tá bom. Ai, mas eu acho que ser essa pessoa múltipla
também é um brilho, né, acho que às vezes a gente quando a gente tá na internet, quando a gente comunica, parece que a parte da gente que funciona para as pessoas acaba sendo só o que a gente mostra. Uhum. E eu quero muito te agradecer a confiança de vir aqui falar das suas humanidades, Ai, das coisas que você acredita, das coisas que te fazem bem, isso nutre muito o meu coração. ai, que Que a gente possa criar mais raízes juntos por aí. Me convida mesmo para pessoal, hein. sim, lá em casa eu faço um bolinho meio cru, mas tá pra comer. Ai, Ai, ah, tá é muito ótimo. bom ser feliz com outra mulher preta e poder Eu fico muito feliz de estar aqui. Parece até um sonho, né, uma coisa assim que eu sempre sonhei bastante alto, assim, bem parada eu voava bastante. Mas é bem especial a concretização disso, assim. E é arrebatador, é transgressor, é potente. tá bom. Vou ter que engolir. Tá feito, Tá tá bom. feito. Ai, meu Ai, muito bom. e muito obrigada a você que está aqui criando raízes com a gente. Obrigado por estar aqui em mais um episódio. Se inscreve no nosso canal, compartilha essa conversa com todo mundo. O Cria Raiz só é possível por causa do apoio do Instituto Clima e Sociedade e do Instituto Arapiaú. Eu espero ter você aqui com a gente na próxima Conversa que Transforma. Tchau.